Muito boa tarde. Começa aqui o Estrangeiro, podcast de política internacional do Brasil de Fato. E amanhã começa a Copa do Mundo, a maior de todas, a mais bélica, a menos acolhedora. 104 jogos que vão capturar os corações e mentes do planeta inteiro. Planeta Terra, que vai se tornar um planeta bola até 19 de julho. Com todas as contradições e todas as emoções que envolvem esse torneio. Torneio esse que já começou quente. É a Copa mais política de todos os tempos. Não só porque o país sede está envolvido numa guerra contra um dos participantes, coisa completamente inédita, mas também as relações entre os países sedes. Essa vai ser a primeira sede, a primeira Copa do Mundo que vai ser sediada em 3 países, sendo que o maior deles, os Estados Unidos, que vão sediar 75% dos jogos, não está na melhor das relações com seus vizinhos. O Canadá, o presidente Trump já ameaçou anexar o Canadá, e o México, que também é vítima de ameaças tarifárias, entre outras, de Donald Trump. Fora isso, os incidentes não são poucos que já aconteceram até agora. A polícia migratória dos Estados Unidos, o ICE, vem atuando contra comunidades de estrangeiros, principalmente de latinos, desde o ano passado. E a vida para torcedores de outros países, como do Oriente Médio e da África, também não está fácil. Torcedores da Costa do Marfim, do Senegal, do Irã e do Iraque vêm tendo muita dificuldade para tentar conseguir, mesmo que estejam lá, conseguir ver um jogo da seleção dos seus países, né? Eu sou o Rodrigo Durão e estou aqui no estúdio do Brasil de Fato com Monize Ravena, coordenadora de jornalismo aqui do Brasil de Fato. Muito boa tarde, Monize. Boa tarde, Durão. Boa tarde a todo mundo que nos escuta, que está nos acompanhando pela rádio, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Estou aqui de novo substituindo o Lucas Stanislau, que está fora hoje. E vamos falar de Copa do Mundo hoje. Essa paixão nacional, mas que, como o Durão disse, vai mover nos próximos 30 dias os olhos do mundo para 3 países que vão sediar a Copa, né? Estados Unidos, México e Canadá. E a Copa do Mundo nem começou e a gente já tem uma série de coisas para conversar aqui, uma série de irregularidades, né? O árbitro da Somália, Omar Artan, teve a sua entrada proibida, apesar de ter passaporte diplomático. E talvez o caso mais emblemático dessa Copa seja o caso da seleção iraniana, né? Que não vai poder nem treinar, nem pernoitar nos Estados Unidos, mesmo que todos os seus jogos da primeira fase sejam sediados nos Estados Unidos. O presidente da federação teve entrada proibida. O país não recebeu sua tradicional cota de ingressos e teve 14 vistos negados, né, entre seleção e comissão técnica. Também tivemos o jogador do Iraque, Ayman Hussein, interrogado por 7 horas. O suíço Breu Imbobo, de origem camaronesa, teve entrada negada por dias. O time do Senegal foi revistado na entrada do aeroporto do Texas. E o time do Uzbequistão, o único time aí da antiga União Soviética, foi revistado por horas com cães farejadores antes do amistoso da Holanda. Isso sem contar com o fato dos Estados Unidos estarem em guerra e ameaçarem começar outras a qualquer momento. Então, aparentemente, tudo que os Estados Unidos não querem é o mundo na Copa. Pode crer. Para conversar sobre a Copa hoje com a gente tem a Zoe Alexandra, que é jornalista, parceira do Brasil de Fato, está em Nova York, é do Breakthrough News e está falando com a gente diretamente dos Estados Unidos. Zoe, nos escuta? Bem-vinda. Obrigada, estou aqui na véspera dessa Copa, que vai ser bem interessante. E Zoe, começa contando pra gente como é que tá esse clima por aí na véspera da estreia da Copa. Devo confessar que eu estou em Nova York e nós estamos no meio de um torneio bem importante do basquete. Então, muita gente está bem focada nesse showdown entre os Knicks e Spurs. Então, devo confessar que realmente a cidade está focada nisso. Mas, nas outras partes do país, realmente é uma sensação de frustração, porque nas cidades, nos estados onde tem estádios, realmente não teve uma preparação para receber tanta gente, nem tem a infraestrutura.
a logística que eles estão tentando montar em vários estados e cidades é insuficiente. Ele vai custar bastante. Por exemplo, o trem de Nova York para o estádio do New Jersey, ele é uma passagem que custa tipo $15. Agora vai subir até $100 você ir 15 minutos em trem. Então, tem muitas incidentes assim, em Kansas City também. Eles construíram toda uma via de trem e vai colapsar depois do Mundial. Eles já têm pensado já não usar mais essa infraestrutura. Então, em muitas cidades, a sensação realmente é de confusão, frustração e também cientes de que as equipes que estão chegando estão recebendo o mesmo tratamento que muitos migrantes que moram nos Estados Unidos, que tentam entrar nos Estados Unidos, estão recebendo. Então, esse começo tem sido um pouco feio, realmente, o tratamento da equipe de Senegal, tudo o que você mencionou, Munice, que realmente indigna o país, porque como o país está sendo visto no mundo, é que é um país racista, xenofóbico e que não quer que o mundo participe. Pois é, isso eu ia te perguntar exatamente isso, Zoe. Porque em 94 já teve Copa do Mundo aí. Em 94, o futebol era bem pouco conhecido nos Estados Unidos, era um esporte pouco praticado, era mais das comunidades latinas, era um esporte até feminino, né? Tem o termo soccer mom, que são as mamães do soccer, do futebol, indicando que era um esporte mais feminino do que masculino. O que mudou nesse tempo todo, de 94 até hoje? O futebol ele se popularizou mais, queria a sua opinião sobre isso. E queria também a sua opinião a respeito desse assunto que você tocou. Aí você tem aí a noção de que os Estados Unidos estão fazendo a Copa do Mundo mais antipática de todas que já foram feitas? Assim, nunca nenhum país se esforçou tanto para indicar que não quer receber os outros países, torcedores e jogadores, até proibiram até juiz de entrar. Assim, o Omar é um dos melhores juízes do mundo. E o melhor do continente africano. Melhor do continente africano. O juiz preferido aqui do Adilson Oliveira, o Omar, né, Adilson? Foi proibido de entrar. Existe essa noção de que os Estados Unidos estão fazendo essa Copa extremamente antipática e fechada e racista mesmo? Totalmente. E começando com uma primeira pergunta, eu acho que a cultura do futebol, por exemplo, eu sou uma dessas meninas que jogava futebol várias décadas e tem muitas pessoas que jogam e também com o crescimento da população migrante também, toda a população migrante leva a sua cultura, então já tem uma cultura bastante forte em termos das comunidades, das escolas, do colégio, tudo isso, escola secundária. Mas no âmbito profissional, eu acho que tem essa diferença, que a Liga do Futebol dos Estados Unidos, MLS, ele nunca teve tanto interesse, era uma liga menor o que seria o futebol americano, o beisebol, o basquete. O futebol profissional sempre foi com menos inversões e tudo isso, mas depois, como é no capitalismo, eu acho que os bancos, os investidores, eles viram que tem um fonte de dinheiro que pode ser no futebol. E aí, acho que vários anos atrás, eles começaram a tentar desenvolver essas equipes e hoje em dia tem os resultados, que tem mais interesse na população geral de assistir os jogos do MLS, sobretudo com a entrada, né, do Messi no Miami. Até o Donald Trump recebeu essa equipe, né? Então, já tem um interesse crescente sobre essa liga em si, mas sempre o Mundial e a Copa sempre teve interesse da população, porque é no verão, as pessoas podem curtir os partidos, então sempre teve esse interesse no Mundial. Mas agora eles estão entendendo o negócio que eles poderiam sacar desse esporte que antes não tinha tanto.
Eu acho que tem essa sensação que essa é uma Copa não igual aos outros, não é uma Copa que abre as portas. Eu lembro que mesmo que foi no Catar, que teve muitas contradições, sobretudo sobre a construção dos estádios e todo o trabalho escravo que foi utilizado, né, nessa Copa, mas o acolhimento das pessoas que viajaram até Catar, os benefícios que eles ofereceram para as pessoas que chegaram lá foi outra coisa. Hoje, você chega nos Estados Unidos, primeiro vai ser interrogado, tem que passar pela migração, eles vão, talvez, eu vi que alguém que queria viajar da Escócia, ele foi deportado e retiraram o visto dele. Então, não é nem só o sul global. Todo mundo vai ter esse tratamento. Então, na chegada. Depois, você chega e os preços dos hotéis, eles subiram bastante. Então, não é só que tem o país anfitrião que está numa guerra com o país participante, mas essa guerra está sendo... o efeito dessa guerra é que todos os preços estão mais altos. E não só isso, que nos hotéis, nas empresas de aluguel de carros, todo o preço está bem elevado. Eles estão tentando aproveitar o mais que pode de explotar as pessoas e todo o que vão gastar e vão ter que gastar, porque você não pode chegar no estádio de futebol, por exemplo, no Massachusetts, sem estar tipo, não é na cidade, não tem uma infraestrutura para ajudar as pessoas a chegar nos estádios, não tem esse acolhimento. Eu vi ontem que vários vídeos que saíram no México, que teve bandas no aeroporto recebendo as equipes, não teve essa recepção, não teve mesmo. Então eu acho que as pessoas são cientes que essa Copa está tendo lugar no meio de uma guerra e também numa operação massiva de deportação e tratamento cruel aos migrantes. Pois é. E é uma Copa para quem tem dinheiro, né, Moniz? Eu estava vendo que na final estão cobrando até mais de 3 milhões de reais. Para o ingresso? Um ingresso. Não Um ingresso, 3 milhões e meio de reais. Para você ver um joguinho de 90 minutos, né? Mas vamos chamar o nosso convidado, Bruno Handler, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bruno, você está me escutando? Bruno deu uma travadinha agora. No momento... Acho que a gente... Bruno não nos escuta? Podemos seguir com a Zoe, então. Zoe, na minha primeira fala, trouxe o símbolo da civilização do Irã, né? E uma pergunta também que a gente tem se feito bastante aqui no Brasil, de fato, é qual a expectativa nesse caso do Irã, né? Da seleção iraniana que está em guerra, que os Estados Unidos está em guerra contra esse país, jogando em solo americano, e tem ainda uma particularidade, né? Tem um jogo marcado para o dia 27 de junho contra o Egito, que é no mesmo dia da parada do orgulho LGBT em Seattle, e também há uma tensão envolvida, né, nesses temas com as duas seleções. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Eu acho que tem várias coisas ali. Primeiro, o Irã, eu acho que eles tomaram uma decisão responsável de exigir que eles tiveram um base que não fosse nos Estados Unidos. Eu acho que a segurança dessa equipe está em perigo, realmente, porque Estados Unidos tem mostrado que qualquer alvo do Irã é factível para eles. A campanha que eles realizaram durante anos com Israel de assassinar os científicos do país é uma mostra que eles querem matar a potência, assim seja da academia, mas também eles não dudariam, né, em também impedir o sucesso, né, dos deportistas. Então, realmente, eu acho que foi uma boa decisão. Uma pena, né, porque eles agora eles têm que jogar nos Estados Unidos e voltar o mesmo dia. É muito feio isso.
Mas eu, na verdade, fui chocado. Foi impressionante realmente a chegada deles no México, porque os jogadores chegaram com um símbolo no peito, um botão que dizia 168. E esse número simboliza os 168 meninos e meninas que foram assassinados o 28 de fevereiro, o primeiro dia da guerra contra o Irã, quando os Estados Unidos lançou mísseis contra uma escola no Minab. Então, eu acho que eles entendem tudo, até os jogadores de futebol, que são atletas e tudo isso, mas eles entendem que essa Copa tem uma importância política. E acho que eles levam esse compromisso em sério e realmente foi uma amostra bem linda que eles levaram esse número no peito. E eu acho que todo esse como vai interactuar, né? O que está acontecendo nas cidades na política das cidades e os jogos, realmente vamos ver, porque eu acho que o estádio do Seattle não deve estar na cidade mesmo, deve estar retirado, tipo 1 hora ou tal. Então, não sei se vai ter uma interação, as pessoas na parada gay no Seattle e o jogo, mas sempre um fator interessante ali. Então, realmente eu acho que o apoio que deu o México para o Irã foi bem importante. E eu acho que o FIFA, que não é uma entidade legal nem progressista, se viu forçado, obrigado, né, a aceitar que o Irã tivesse outra base, né? Então acho que foi uma boa nesse sentido. Lembrando que o Irã vai ficar na cidade de Tijuana, que é na fronteira do México, vai ter que fazer todo dia esse traslado para os Estados Unidos, E né? fazer imigração, né? Passar pela imigração Passar 2 pela vezes por dia. Poder levar um chá de cadeira ali diário, né? Antes de jogar bola. É uma coisa inacreditável. Como foi inacreditável, um pouco antes aos meses atrás, o enviado do Donald Trump para a FIFA sugeriu que a vaga do Irã pudesse ser ocupada pela Itália. Fosse substituído. Substituído, assim, ó, numa canetada. A Itália não se classificou, até Curaçao se classificou para essa Copa. 48 seleções, a grande multicampeã Itália não conseguiu por seu próprio mérito, e o Trump, Ia ser um grande tapetão. o grande tapetão. Eu vou falar com o Bruno. Tá me escutando agora, Bruno? Opa, agora sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigado pelo convite. Desculpa, minha internet caiu bem na hora Imagina. que eu ia começar a falar. Imagina, Bruno. Bruno, que é professor de RI, Relações Internacionais da UFRJS, gostaria que você me falasse qual é a sua expectativa. O que você está pensando para essa Copa? Dá para ter já uma ideia do que esperar? Olha, pegando carona em alguns temas que vocês falaram aí, eu acho que a comparação com a Copa de 94, ela vem bem a calhar, assim, são momentos históricos muito diferentes, né? Então, em 94, você tem, né, a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria, a abertura de mercado, toda aquela coisa da globalização, da integração de mercados, aquela coisa da aldeia global, né? Aquele mito da aldeia global, e os Estados Unidos em 94 se tornando o centro aí né, de um mega evento esportivo, num contexto em que não só o esporte, mas o entretenimento. Eu sempre nas minhas aulas gosto de pegar o clipe do Michael Jackson, Black or White, de 91, que mostra muito bem ele dançando com todos os povos. Então era aquela febre de união entre os povos e fim da cortina de ferro e tudo mais. E os americanos apareciam para o mundo com uma face muito mais simpática do que essa, que vocês definiram bem, né? Talvez a Copa mais antipática da história. Então, eu acho que eu tenho 3 guris aqui em casa, então, assim, a expectativa aqui em casa, ela tá ótima, né? Assim, figurinha, as crianças acompanhando tudo, mas, de fato, o tempo histórico que nós estamos vivendo agora é muito diferente da Copa de 94, né? Quem sabe o final seja o mesmo para nós, né? Para o Brasil, mas eu entendo que seja muito diferente. E aí, o outro tema ali que a Zoe falou, em relação ao preço dos ingressos, dá para dizer que, assim, eu gosto muito de
buscar as raízes históricas das coisas, né? Você pega a FIFA é uma entidade ocidental e ela tem um legado muito forte do João Havelange, né? Então o João Havelange, ele acabou transformando a FIFA, que era uma entidade, né, que regula o esporte e tal, o futebol, para ser transformado numa máquina de fazer dinheiro. E o João Havelange foi muito esperto, pegar ali nos anos 70, nos anos 60, 70, 80, a independência dos países da África, da Ásia, trazer eles para o guarda-chuva não só da FIFA, mas do soft power brasileiro. Então, o Pelé vai ser usado para difundir a cultura, né, do Brasil e a nossa imagem do Brasil como país de chuteiras, né, país do futebol. Vai ser muito graças ao João Havelange, mas não vai ser de graça, não vai ser por amor ao Brasil, e sim por interesses, né? Então, a FIFA se torna uma grande agência de captação de recursos, de propaganda e de transformação do consumo, né, a partir dessa propaganda, do consumo do futebol. Então, não é por acaso que os preços eles estão estratosféricos, né? A FIFA decidiu fazer essa coisa que nem aplicativo, né, de preços, como fala, Dinâmicos, preços né? dinâmicos, exatamente. Então, ela mesma cria um sistema ali de venda e compra de ingressos e que ela pega uma porcentagem de quem comprou antes. Então, assim, essas raízes históricas eu acho que são importantes para a gente começar, né, transcorrer o papo aí, porque é isso, a gente está voltando, desde 94 a Copa está voltando para os Estados Unidos, para a América do Norte, mas assim, são momentos muito diferentes, como vocês falaram, guerra, genocídio e a popularidade do Trump lá que está em baixa, enfim, muito tema, muita coisa aí para a gente conversar. Pois é, né, Monize? Até vou pedir para Camila se colocar uma imagem que a gente separou, que é a capa do jornal L'Equipe. L'Equipe é um dos maiores jornais de futebol do mundo, que coloca essa imagem interessante. Essa imagem é antipática. No lado direito do Trump, você vê no lado esquerdo de quem está olhando, um bonequinho do Giovanni Infantino. Infantino é o presidente da FIFA. Um fantoche na mão do presidente dos Estados Unidos, com a Copa na outra, um mascarado do ICE do lado e o juiz que foi Impedido de entrar ali no canto. Bem-vindo aos Estados Unidos. É um belo resumo, né, do que está acontecendo. Uma super capa de jornalismo esportivo aí. Pois é. Bruno, seguindo falando da FIFA, né, que você já começou, que apesar de a gente fazer essa leitura, né, do Infantino ali muito próximo do Trump, oficialmente a FIFA disse se esforçar para manter a política fora do torneio, mas fica evidente essa diferença de tratamento de seleções, né, a partir dos países de onde elas vêm. A gente tem o caso da Rússia, né, que foi suspensa desde 22 de disputar por conta do conflito contra a Ucrânia, e nada acontece com os Estados Unidos, apesar da guerra contra o Irã e do apoio a diversas guerras pelo mundo. Então não é só futebol. A Olimpíada de Los Angeles também está mantida para 28, né, ampliando aí os Estados Unidos como esse palco do mundo. Por que isso tem acontecido, na sua avaliação? Olha, a resposta ela é complexa, mas se a gente for resumir, é porque esses grandes mega eventos esportivos e as instituições internacionais, de uma forma geral, elas são reflexo da distribuição de poder e riqueza no mundo, né? Então, o direito internacional ele não é democrático, ele não é igual para todos, né? E você tem aí, nitidamente, 2 pesos e 2 medidas. Então, os Estados Unidos, como vocês falaram, né, que iniciou uma guerra junto com Israel disputa as eliminatórias pela UEFA, pela Europa, não sofreu nenhum tipo de sanção, os Estados Unidos não estão sofrendo nenhum tipo de sanção, e a Rússia sofre, né? Então, para mim é muito claro que assim, o que o Trump faz é tirar o véu da hipocrisia, assim, sabe, do direito internacional, das relações internacionais de uma forma geral. É isso mesmo, assim, dentro os 3 grandes pilares da hegemonia americana estão em crise. Então, a economia americana ela já apresenta sinais claros de financiarização e de declínio, né? O poder militar é o único que ainda permanece, e você tem um terceiro que é o poder de atração, o poder brando, né?
que assim, os democratas, principalmente no governo Obama, houve ali um respiro, um fôlego de prestígio, né, de uma crença de que os Estados Unidos ainda eram a terra da liberdade e tudo mais. E hoje, essas ações que vocês estão descrevendo aí, elas são típicas de estados autoritários, né, em que não há uma previsibilidade, não há um critério transparente do porquê que o juiz somali foi vetado, né, foi impedido de entrar nos Estados Unidos. Então é isso, aquele véu dos valores supostamente, né, superiores e progressistas dos Estados Unidos, eles não existe mais, né? E nesse sentido é isso, assim, a mesma coisa com direito internacional, com o Tribunal Penal Internacional, por exemplo. Você nunca vai ver o George W. Bush sendo indiciado, né, por crimes contra a humanidade pela guerra no Iraque, né? Você nunca, o Henry Kissinger, que viveu quase até os 100 anos, nunca foi processado pelos crimes na guerra do Vietnã, claramente, porque essas esferas, vamos colocar assim, da superestrutura do sistema internacional, elas são reflexo da distribuição de poder, né? E os Estados Unidos continuam, ainda que em declínio, com muito poder. Então, acho que essa seria, assim, a explicação mais estrutural do porquê que não há uma sanção contra os Estados Unidos da mesma forma como houve contra a Rússia, tanto pelo Comitê Olímpico quanto pela FIFA, né? Ou seja, quem pode mais chora menos, né? Agora eu queria fazer uma pergunta, ouvi tanto você, Bruno, como a Zoe, pelo seguinte aspecto. A Copa ela foi decidida que iria para os Estados Unidos, iria para a América do Norte em 2018. Geralmente, uma Copa do Mundo, ela é um enorme exercício de relações públicas de um país. A Copa do Mundo existe para fazer publicidade, mostrar um estilo de vida, tornar esse país mais simpático, mais querido, mais Foi o que desejado. aconteceu, inclusive, no Brasil, No né? Brasil, exatamente. É por isso que tanto o Catar investiu bilhões de dólares para isso. É um exercício de relações A própria públicas. Rússia. A própria Rússia. Foram usando os BRICS, começando na África do Sul, Brasil, Rússia, e o Catar não é do BRICS, mas é um emergente também, né? Ah, Dos Estados Unidos, vocês acreditam, Bruno e Zoe, que o Trump vai se beneficiar desse exercício de relações públicas? Seja de maneira externamente, junto ao pessoal aos estrangeiros, ou internamente mesmo. A gente tem eleição legislativa em novembro. Vocês acham que isso vai render frutos para o Trump em novembro? Zoe primeiro, por favor. Na verdade, eu acho que não, porque, como eu já falei, o povo dos Estados Unidos não está conseguindo entrar na Copa, porque o preço das entradas nem sei. O Muniz falou que 3 milhões de reais. Eu acho que são milhares de dólares para entrar. E realmente vai ser uma grande confusão nas cidades onde tem os jogos, o povo querendo entrar, não conseguindo, os preços bem altos, nem falar sobre o Uber. O preço do Uber vai ser muito louco nesses dias. Então, eu acho que ele não vai conseguir colher frutas em termos de uma imagem positiva. Realmente é outra mostra de que o governo de Trump não tem os interesses do povo, no meio que ele está gastando bilhões de dólares todo dia na guerra no Irã, em que a maioria da população dos Estados Unidos não concorda com essa guerra. Ele não concorda com esse gasto absurdo e ainda mais não concorda que eles têm que sofrer o impacto negativo em termos do preço de combustível e várias outras coisas que têm subido nesses dias por causa, né, da guerra. Então, eu acho que é parte de todo esse momento de rejeição ao governo de Trump. E no meio da Copa ele vai
estar em frente de um processo de comemoração dos 250 anos desde a fundação dos Estados Unidos. E para muitas comunidades nesse país, a versão dos Estados Unidos de 250 anos que ele vai apresentar vai ter muita discordância com sua experiência de vida. Quando ele fala sobre a beleza, né, do país, a fundação, de como foi corajoso das pessoas que chegaram e fundaram as primeiras colônias, essa imagem dos Estados Unidos não vai ter uma conexão para as comunidades afros que foram escravizados e submetidos a políticas racistas depois da abolição da escravidão. Não vai ter uma chegada, incidência para as comunidades indígenas que foram desplaçados a seus territórios, que sofreram o genocídio. Não vai ter essa chegada para as comunidades latinos, migrantes, que hoje em dia sofrem, né? E eles têm o medo que não vai conseguir os papéis para que eles possam ficar no país de maneira legal. Então, eu acho que tudo isso está ocorrendo no mesmo tempo e Trump não está conseguindo lidar com tudo, com a guerra, com a comemoração do país, com a Copa que está super desorganizado e com várias outras crises que estão surgindo agora. Então, vai ser difícil. Na verdade, eu acho que no novembro vamos ver como as coisas foram evolucionadas até novembro, porque hoje em dia tudo está mal. Para o Trump, ele está com poucas possibilidades e está com poucas saídas sobre a guerra, e acho que é a preocupação maior. Não só para o Trump tá ruim, né, Maurício? Mas para a FIFA também tem ingresso encalhando ali, né? A nossa produção tá dizendo para a gente que tem muitos milhares de ingressos ainda que não foram vendidos. Os preços estão bem caros. Estão bem também, caros. né? Vamos acompanhar aí se eles vão flexibilizar, porque Pois também é, para a FIFA é ruim a imagem dos estádios vazios, né? total. Mas, Bruno, e aí, o que você acha? Que o governo dos Estados Unidos vai se beneficiar disso ou não? Como é que você acha que vai ficar a imagem dos Estados Unidos depois da Copa? Tá. Existe um termo nas RI para descrever exatamente esse processo que você falou agora, que é a diplomacia pública. Então, diplomacia pública é quando um país busca construir a imagem, né, uma marca país, para o exterior. E ela se difere da diplomacia convencional porque não é uma diplomacia entre diplomatas, de um embaixador para outro, né, de um estado para outro. É a diplomacia de um país para uma sociedade estrangeira, né? E os mega eventos esportivos são uma ferramenta clássica assim, de diplomacia pública. Tá? E o que eu tenho para dizer é que esses canais tradicionais de diplomacia pública, eles estão sendo queimados pelo governo Trump. Assim, sabe? Os casos que a gente já comentou ilustram isso, mas eu diria que assim, outro caso é da USAID, USAID, né? Então os Estados Unidos eles fecharam a agência de auxílio humanitário, de ajuda humanitária que eles tinham, porque esses canais convencionais, essas pontes, né, clássicas que os americanos usavam, inclusive para ingerir na política interna dos países, eles estão sendo deixados de lado por uma política externa muito mais voltada para um eixo ideológico e para pontes com governos alinhados a visão de extrema-direita, ou você pode dizer fascista, do governo Trump. Né? Então, para esses públicos, para essas sociedades em que há uma afinidade, né, ideológica entre governos, aí sim você tem um novo esforço. Aí, por exemplo, o que está a favor do governo Trump nisso? São as grandes corporações das redes sociais, das mídias sociais, né, os algoritmos, a Meta, Facebook e tudo mais. Assim, há essa tendência de buscar esse tipo de diplomacia de Twitter, sabe? De tweetar os tweets do Trump, que são uma espécie de diplomacia, né? De política externa.
E para completar o que a Zoe falou, no âmbito doméstico, eu vejo que pode ser um tiro no pé, porque a base do Trump, que é o MAGA, né, que é o pessoal né, do hardcore, assim, do eleitorado do Trump, votou nele por uma plataforma de eleitoral isolacionista, né? Então essa galera não quer estrangeiros vindo para os Estados Unidos. Essa galera não consome futebol. O pessoal consome futebol americano, NASCAR, basquete, entre outros, assim, sabe? Então, aquele otimismo que existia lá na Copa de 94, e aí me parece que os Estados Unidos não existe mais, sabe? Os Estados Unidos é sempre o país do futuro no futebol. Então, eu lembro 10, 15, 20 anos, em algumas campanhas que os Estados Unidos chegaram mais longe na Copa do Mundo, chegaram nas oitavas um tempo atrás, se falava, não, porque os americanos vão investir né, no futebol masculino e em 10, 20 anos eles vão se tornar uma potência. Isso não está acontecendo, sabe? Porque há ainda uma visão de que o futebol é um esporte europeu, um esporte meio antiquado, um esporte que não faz parte daquele mundo, né, autocentrado da cultura norte-americana. Então, eu não acho que vai ter tanto retorno assim. Pelo contrário, eu acho que pode ser até um tiro no pé. Antes da gente continuar, queria fazer um convite para você para apoiar o jornalismo do Brasil de Fato. Isso tudo que a gente faz custa caro, é uma estrutura que leva para você jornalismo de alta qualidade, com gente, correspondentes nos 5 cantos do sul global, e a gente está precisando da sua ajuda. É fácil. O Pix é doe, do verbo doar, @brasildefato.com.br. Qualquer valor ajuda já bastante a gente. E além de ajudar o Brasil de Fato, a gente também lembra que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, está com uma campanha permanente de solidariedade a Cuba. Cuba aí que sofre um bloqueio cruel também dos Estados Unidos, um pouco o tema do nosso episódio de hoje. E aí o Pix também está na tela para quem está nos ouvindo, 11 586 301 0001 65. A campanha é focada em produtos listados pelo Ministério da Saúde cubano. Então, até hoje, o Ministério da Saúde cubano emitiu mais um alerta que tem cirurgias eletivas paradas por conta do bloqueio, que esses itens de saúde não conseguem chegar. Então, reforçando também quem puder doar qualquer valor, a campanha é permanente de solidariedade a Cuba. Eu queria voltar com o Bruno, falar um pouquinho de futebol. Como é que tá a expectativa aí, Bruno? Você tem acompanhado? A gente tá falando de um monte de temas, assim, periféricos, política, problema, mas o futebol, você acredita que o Hexa vem esse ano? Como é que você tá vendo a seleção brasileira? Olha, aí eu vou te responder como um torcedor, como alguém que acompanha o futebol, mas que não é especialista no assunto, né? Eu acredito que há chances, mas assim, o Brasil não é o favorito. Você tem outros times, né, outras seleções mais estruturadas, com campanhas de mais longo prazo, com treinadores mantidos há alguns ciclos, né? E no caso do Brasil, não, né? Esse ciclo de 2024 para 22 para 26 tem sido foi muito conturbado, né? As tentativas de contratação tentativas de atuação dos treinadores brasileiros não deu certo. Você vê que o Ancelotti renovou o contrato, né, até 2028, mas também são contratos que podem ser rompidos, né? Então, não sei, eu lembro da Copa de 94, muito criancinha, assim, e da de 2002 eu acompanhei bem. Mas, assim, meus alunos, eles não sabem o que é geração do 7-1, sabe? Não por culpa deles, mas é a galera que não conseguiu, assim, não teve o privilégio de acompanhar uma seleção que foi campeã. Né? E o Neymar? Um ciclo... Você levaria... bom. A pergunta que todo mundo faz. E o Neymar? O que vocês acham? Para mim, o Santos deu um gato na seleção, né? Deu uma enganada na seleção, dizendo que a lesão do Neymar era menor do que ela realmente era. E aí alguma jornalista perguntou para o Ancelotti: você teria levado o Neymar se soubesse que ele estava com essa lesão de grau 2 na panturrilha e tal? Ele falou: na Itália a gente tem um ditado que é: se minha
a avó tivesse rodas, ela seria um carro, seria uma bicicleta, assim. Tipo, agora já está feito, não existe esse, né? Então eu acho que o Ancelotti me parece que ele é um cara que sabe surfar, assim, bem no extracampo, não só como treinador, né? E, assim, a pressão, a comoção, eu acho que pela ida do Neymar era muito forte, ele soube surfar aí, e seria já uma decepção, assim, não que eu fosse a favor, né? Mas, assim, uma comoção muito grande se o Neymar não tivesse ali. Dizem que ele é muito bom de vestiário, de grupo e tal, mas eu tenho minhas dúvidas, né? Saiu na porrada com o filho do Robinho esses tempos aí, assim, é um menino, né? O idoso Neymar. Antes de passar para a Zoe, queria pedir para a nossa direção mostrar um vídeo aqui que a gente falou várias vezes, né, do árbitro somali que foi impedido de entrar nos Estados Unidos e aí ele foi recebido, ele encheu um estádio na Somália e foi recebido como herói, deportado, teve a entrada não autorizada nos Estados Unidos. E essa é a cena, para mim foi uma das cenas mais emblemáticas até agora da Copa do Mundo. Ele recebido como herói por ter sido recusado a entrar nos Estados Unidos. Acho que a gente nunca vai ver um juiz de futebol encher um estádio, ver uma multidão, né? Ovacionado. É uma coisa incrível, coisas que o futebol proporciona pra gente. E Zoe, e aí saindo e não saindo um pouco mais diretamente do futebol, qual é a expectativa para a atuação do Ice durante o torneio, né? A gente tem vários jogos de seleções latinas, com torcedores que, apesar do alto custo dos ingressos, vão estar. E qual é a expectativa? Como vocês estão avaliando a atuação do Ice? É interessante que mostram esse vídeo das pessoas do Somália, porque foi a comunidade somali que foi o alvo dos ataques do Donald Trump e do ICE no Minnesota, que foi no dezembro e janeiro. Então, para mim não é coincidência, mesmo que ele seja o único da África, também a campanha do Donald Trump contra essa comunidade é forte mesmo. Então, eu vejo isso como uma continuidade do racismo e da xenofobia contra os migrantes africanos, mas também especificamente contra a comunidade somali. E sobre a atuação do ICE, na verdade, eu não sei. Eu acho que vai ter alguma atuação. Não é possível que o Trump vai deixar esse momento passar sem fazer alguma coisa horrível. Eu acho que vai depender, vai ter alguma atuação nos aeroportos, né? A interrogação, a detenção nos aeroportos, as pessoas que cheguem. Isso sem dúvida. O que eu não sei por exemplo, as pessoas que vendem garrafas de água, fruta fora do estádio, se eles vão ter alguma eles vão sofrer alguma atuação do ICE, porque não é uma novidade que eles poderiam chegar no lugar de trabalho das pessoas para pedir documentos e começar um procedimento ilegal de deportação. E com a alta concentração das pessoas que estão querendo vender coisas, estar perto do estádio, né? Eu acho que é possível que vamos ter uma maior presença, né, das forças federais de Departamento de Segurança da Nação. Então, eu espero que eles não vão fazer isso, mas, na verdade, na administração de Trump, estou meio resignada, mas eu sei também que vai ter muita resistência dos sindicatos, das organizações comunitárias, que apoiem, que não estão de acordo, né, com a atuação da administração de Trump, com o preço das entradas, o preço dos hotéis, tudo isso, como eles lidaram com a preparação da Copa. Então, vai ser um cenário de disputa, como sempre, mas pela segurança de todos, espero que o ICE não está fazendo nenhuma atuação violenta.
dentro dos Estados e nem fora também. Então, mas é difícil dizer nesse momento. Muita coisa para prestar atenção, né, Maurício? A partir de amanhã. A partir de amanhã tem outra coisa que está sendo pouco falada, mas que é uma realidade. No ano passado teve o primeiro Mundial de Clubes de futebol. Foi nos Estados Unidos, muita gente viu isso como um ensaio para essa Copa do Mundo. Uma coisa que chamou a atenção foi que vários dos jogos foram interrompidos por alertas Sim, meteorológicos. meteorológicos. Pois é, diziam que a meteorologia dizia que ia chover, daí parava, todo mundo saía do estádio, ficava 1, 2, 3 horas, tudo parado, esperando chover, parar e o pessoal poder voltar. Muitas vezes nem chovia, era aquele céu azul impossível e simplesmente a agenda toda atrasava. E era outra coisa que a gente tinha que ficar. Enfim, as grades de televisão do mundo inteiro ficavam reféns disso daí. Queria ouvir da Zoe se tem algo, se isso vai acontecer de novo, se espera que esses protocolos contra a tempestade, né? Contra os perigos causados por raios vão estar de pé. A gente pode esperar atrasos também nesses jogos da Copa, ou não, se arranjou outra solução. Esses dias eu estava falando com várias amigas sobre a experiência dos estrangeiros que vão chegar nos Estados Unidos para a Copa. E dizíamos, bem-vindo aos Estados Unidos, não temos infraestrutura, não temos planejamento centralizado, não temos transporte público, não temos o ambiente que diz bem-vindo. Então, para mim, é isso mesmo, que tudo é descentralizado. Eu acho que claro que tem um planejamento central, mas também como funciona nos Estados Unidos, tudo é feito pelos estados, tudo é feito pela empresa que tem a ação majoritária no estádio. Então, tudo o que seja previsão para o clima e tudo isso, eu, na verdade, não saberia dizer, porque eu acho que vai ser... também é um país enorme, então o que vai ser o clima na costa oeste, onde estou eu, Nova York, Filadélfia, Boston, onde tem vários partidos, é bem diferente do Califórnia, que tem outros temas de tudo isso, mas para mim as pessoas vão experimentar o que é realmente viver nos Estados Unidos. É muito contrário que como está apresentado na cultura hegemônica, nos filmes e tudo, em que apresenta um país em que tudo está bem, tudo está bonito. Eles vão encontrar por exemplo, chegando a Nova York, vão encontrar uma cidade suja, caótica, sem preços normais, pagar $20 um almoço pequeno. Então, é meio bem-vindo ao caos. E o caos é tudo. Não só nos Estados Unidos, mas Canadá e México, ou seja, uma Copa bem variada, onde o tédio não tem espaço, né? Bruno, 2 minutinhos antes pra gente ir pro próximo quadro. Considerações finais. O que você acha, o que você tem para dizer sobre a Copa, sua última participação sobre esse tema? Seguinte, pessoal, acabou de entrar aqui meu bebê, meu filhote mais novo aqui, saiu. O que eu tenho a dizer é que, bom, o futebol faz com que nós nos tornemos crianças de vez em quando, voltemos à nossa infância, memórias afetivas e consigamos de vez em quando isolar, né, o mundo real daquele retângulo mágico que é o futebol, né? E aí, assim, o esporte, assim como as artes, o entretenimento, eles podem seguir por 2 caminhos diferentes, né? Que é o da alienação ou do engajamento, né? E o futebol, ele pode ser usado para as 2 coisas, tanto para alienar, né? Para a gente esquecer das mazelas do dia a dia e se divertir, quanto para se engajar, como palco para levantar bandeiras políticas, bandeiras sociais, bandeiras humanitárias e tudo mais, de identidade, né? Então,
assim, eu acho que, por um lado, a gente vai ver mais do mesmo, que é esse legado que vem desde o João Avelange, que é da mercantilização do futebol, né? E, por outro lado, e ao mesmo tempo, assim, por outro lado, você tem essa antipatia, esse reflexo da política externa americana do governo Trump, né? Que é do unilateralismo, é do jogar, né, debaixo do tapete, ou na verdade expor, né? É o contrário, é colocar assim, eles não estão nem aí mais para essa, né, essa verborragia de direitos humanos, de liberdade e acesso, não, é mercado, é puro mercado. É isso. E isso, enfim, só para terminar isso, eu lembro a Copa de 2014 aqui no Brasil, como o Brasil teve que se dobrar às exigências da FIFA, né? E como agora nos Estados Unidos está sendo oposto, é a FIFA que está se dobrando às exigências dos Estados Unidos, né? O esporte está se dobrando, né? Então você tem essa contaminação aí da política, do esporte pela política. Então é uma mensagem, sei lá, de otimismo, mas pessimismo também. E a gente, né, Moniz, vai ficar cobrindo tudo isso diariamente, nos Aqui. Conexões, né, várias coisas especiais que a gente está preparando. A gente vai cobrir principalmente na perspectiva da geopolítica aqui no Brasil de Fato. Então, boletins diários na nossa rádio 98.9, também cobertura diária no nosso site. É isso aí. E agora, você fica com Terra Plana. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. E você que está chegando agora, não sabe muito bem do que se trata, esse último quadro do Estrangeiro trata de absurdos do mundo. O terraplanismo em forma de jornalismo que entrou nas manchetes jornalísticas do mundo inteiro. Cada um de nós traz uma. E nosso convidado de hoje, Bruno Handler, escolhe quem vai levar o troféu. Troféu esse feito manualmente pela nossa equipe, pela inteligência natural de seres humanos. E é o troféu anual do Campeonato Brasil de Fato de Terraplanismo. Vamos começar com Zoe Alexandra. O que você trouxe pra gente essa semana? Então, eu trouxe um vídeo, acho que é do Trump. Na verdade, vamos ver o vídeo para eu explicar melhor. É o Hexford. Agora eu lembrei. Pode explicar pra gente, Zoe. O que a gente está vendo aí? Vou explicando. Tá. O Hexet está na base militar dos Estados Unidos, que tem na Cuba, que é um país soberano, né? Mas os Estados Unidos têm uma base militar bem grande. E foi Pete Hegseth com vários outros da administração do Trump. E ele está ali. Ele tem várias tatuagens, alguns que estão no borde da supremacista branca. E ele está dirigindo um exercício com as tropas lá. E ele diz ali, o futuro da Cuba depende do que diz o nosso presidente Donald Trump, como também da liderança da Cuba. E aí ele começa um exercício super, nem sei se dizer macho top, não lembro o vocabulário. Heterotop, mas nem é isso, porque é militar top, tipo, absurdo. E mostrando que, primeiro, os Estados Unidos têm uma base militar na Cuba, que para os ouvintes que não lembraram, assim, tem uma base grande onde morava, onde eles tinham detidos migrantes e tudo isso. Então, enfim... absurdo. Pete Hegseth é um racista e está ali dizendo que o futuro da Cuba está nas mãos de Donald Trump. Mais crime de guerra, né? Cometido à luz das câmeras. E a administração Trump sempre aqui. Sempre aqui. Não. A gente ainda vai conseguir fazer uma semaninha, um episodinho esse ano sem esse pessoal. Moniz Ravena, o que você trouxe para nós? Hoje eu saí um pouco do eixo aqui do Terra Plana, do eixo tradicional, mas eu trouxe o Chile, que é um enorme absurdo,
Para quem conhece Santiago, Santiago tem o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que é um dos museus mais incríveis que eu pessoalmente já conheci, né? Que é um museu de vários andares, que faz memória da ditadura militar no país, faz uma denúncia, um museu super forte, super importante para esse cenário da memória, verdade e justiça na América Latina, e simplesmente parlamentares chilenos do Partido Nacional Libertário querem que esse museu, o Museu da Verdade, apresente uma visão da extrema-direita sobre quem era o Salvador Allende, né? O presidente chileno que foi morto em 1973 por um golpe que foi aí apoiado pela CIA, e eles querem que parte do museu, o museu inclusive é construído num terreno doado pela família da Michelle Bachelet, né, que também teve os pais perseguidos na ditadura, que ele apresente uma visão da extrema-direita de quem era o Allende. Então, a extrema-direita aí disputando esses sentidos da ditadura, do autoritarismo, no nosso continente. Então, realmente, a Terra é plana. A Terra é plana, né? Quando a gente vê a Argentina elegendo um negacionista da ditadura, a gente vê o Chile que sofreu esse período tão brutal, Elegendo Castro. elegendo Castro e questionando, né? Uhum. Porque há poucos anos se considerava que era uma coisa que ninguém nunca ia questionar, esses absurdos, né? E isso está acontecendo. E você, Rodrigo Durão, que trouxe pra gente? Eu trouxe outro querido que costuma dar as caras por aqui, é o nosso querido Ben-Gvir, ministro israelense da Segurança Nacional. Ontem, numa reunião do gabinete do Netanyahu, ele sugeriu que eles pensassem fora da caixinha, tivessem soluções criativas para vencer a guerra do Hezbollah, que eles estão tomando um cacete lá no sul do Líbano. Ben-Gvir sugeriu que Israel passasse a sequestrar mulheres e crianças. Numa reunião oficial. Numa reunião oficial, para quebrar o espírito, para acabar com a moral dos soldados do Hezbollah, dos guerrilheiros da resistência anti-Israel, que atuam lá no sul do Líbano. Ou seja, outro crime de guerra, porque isso daí é proibido, viu, gente? Isso daí existe lei, existe a convenções internacionais que regulam conflitos também, e você sugerir que o seu governo possa capturar, sequestrar mulheres e crianças civis, obviamente civis, que criança não existe criança soldado legalmente, é um crime de guerra mais um cometido por Israel. Ben-Gvir que está sendo já investigado por tortura e maus tratos do pessoal da flotilha, franceses, tem um processo na França e outro na Itália investigando a atuação do governo de Israel. Ben-Gvir que foi filmado zombando dos tripulantes da flotilha que estavam presos por Israel há pouco tempo atrás. Então, mais um crime de guerra cometido por Israel. Com essa, Bruno, passo a bola para você. Escolhe aí quem você acha que merece o troféu Terra Plana dessa semana. Olha, pessoal, o leque de opções aí é difícil. Mas, assim, eu diria que cada uma delas decorre de algum tipo de violência, né? Violência simbólica ali do Chile, a violência estrutural de Guantánamo ali em Cuba. Então, não é uma violência direta que está acontecendo agora. Mas, assim, a fala do Ben-Gvir, para mim, ela ganha das outras porque ela decorre da violência direta, do genocídio que está acontecendo, né? E ele é um dos grandes paladinos ali desse genocídio, né? Um dos grandes arquitetos, né? Então, assim, sequestrar mulheres e crianças é o que Israel já faz desde a Guerra de 67, desde a anexação de territórios. O jornal Haaretz denunciou que foram mais de 800 mil prisões administrativas. Então, assim, que são aquelas prisões sem devido processo legal, sem acusação formal, que a pessoa fica meses ali sendo interrogada, torturada. Então, assim, se ele tá sugerindo uma prática que Israel já faz há muito tempo, agora levar adiante no Líbano, né? Então, assim, em termos de horror, o Ben-Gvir, assim, ele ultrapassa em muito os outros dois casos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Zoe, pela participação no Estrangeiro de hoje. Ficamos por aqui, né, Moniz e Ravena?
Não vai dar nem tempo mostrar o placar hoje. Vamos mostrar o placar rapidinho, um empate, 9-9, e os correspondentes ficam com 5. Ficha técnica bem rapidinha. Estrangeiro, escrito e apresentado por mim, Rodrigo Durão e Moniz e Ravena, com direção de Camila Salmásio, edição e sonorização de Adilson Oliveira, operação do switcher Marina Ortega, identidade visual do Rafael Canoba, do Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é de Moniz Ravena e Lucas Stanislau, com direção executiva de Ina Fidelis. Um grande abraço.